Ei, voltei. Ainda bem que meu pai me chamou. Bem que o meu pai me chamou porque eu fiquei muito perdida na história de apresentar, que a história começou lá em Portugal. Porque eu quero contar a história da minha avó, mas eu vou depois arrumar um jeito de contar melhor essa história, eu vou amadurecer, porque eu quero, mas aí voltando à história, minha história paterna, né, do meu pai, o que me chamou, né, aqui ó, esse aqui é o norte de Minas. 1500 teve o descobrimento do Brasil. Só que Portugal não ficou 30 anos sem dar muito valor. Aí o mundo ficou de olho e começou a vir, né? Pro Brasil, né? Aí o que aconteceu? A única coisa que os portugueses conseguiram foi o pau-brasil, né? Foi o pau-brasil, porque ele negociou lá com os índios. Os índios não foi escravizado, eles faziam troca, permuta, sabe? Como os índios, que nem eu falei, gostavam de guerrear, né? Então, assim, os portugueses davam ferramentas, né, pros índios em troca do pau-brasil. Então, o próprio índio ia lá, arrancava a árvore, né, e mandava. Esse trabalho foi um trabalho, não escravizou os índios, o Portugal, sabe? Então, assim, porque de início foi só o pau-brasil. Brasil, pelo que eu estou estudando, 4 riquezas, até chegar na minha avó, que foi o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois o ouro, né, as minas, e por último o café. Entendeu? É onde eu quero chegar, né, até nos dias de hoje. Aí, o que aconteceu? Eu fico perdidinha, né? Como é que eu vou chegar no norte de Minas aqui? Eu quero chegar no norte de Minas. 1500, aí 1530, Portugal teve que bolar uma forma viu que estava sendo invadido, sabe? De organizar, de administrar, né? Porque antes que ele ia perder, Portugal ia perder. Aí que foi criadas as capitanias hereditárias, entendeu? Aí ele mandou uma turminha para cá, entendeu? E dividiu. E dividiu o Brasil. Não tem aquele mapinha das capitanias hereditárias? Depois vocês vão lá dar uma olhada. Como eu quero falar só do norte de Minas, eu vou falar da capitania de Porto Seguro. Entendeu? Essa capitania de Porto Seguro, que aí eles chegaram. Das capitanias, as que deram certo foi a de Pernambuco e São Vicente, que é em São Paulo. A de Porto Seguro não deu certo, não. E tem toda uma história do porquê.
eu tava olhando, é muito interessante, eu estou apaixonada com a história. Você aprende tanta lição para sua vida mesmo, sabe? Mas eu quero chegar na minha avó, então vamos lá. Porto Seguro não deu certo, não. Eles chegaram, né? E isso, Porto Seguro. Mas foi nessa capitania hereditária de Porto Seguro que eles foram entrando e, e conhecendo, né, o território, explorando a cana-de-açúcar primeiro, nas beiradinhas, né? Porque foi aí, como não deu certo a capitania, capitania hereditária de Porto Seguro, Portugal, as capitanias não deram certo, só duas que deu certo. Portugal resolveu fazer outra forma de governo, de administrar de novo o Brasil. Aí que veio o governo geral. O governo geral veio com Tomé de Souza. Ele já veio trazendo a sua bagagem. Aí dividiram o Brasil, norte e sul. Tomé de Souza já trouxe na sua bagagem o gado, sabe? Como eu quero falar do norte de Minas, né? Então, o que aconteceu? Trazendo o gado, que foi Tomé de Souza que trouxe, o gado ali no litoral ia atrapalhar a cana-de-açúcar. Então, eles foram entrando pro sertão, foram entrando para Minas. Então foi aí que descobriram o norte de Minas. E eles chegaram, sabe onde? Em 1554, eles chegaram em Bocaiúva. Aqui, ó. Gente, digita lá para vocês verem. Bocaiúva, a história de Bocaiúva. Chegou a expedição lá de Navarro Espinosa. Chegou essa expedição lá. Em Bocaiúva. E foi em Bocaiúva, é a cidade natal da minha avó Geralda. Você entendeu? Aí. Olha, a cidade natal da minha avó Geralda. Então, quando chegou em Bocaiúva, dividiram em fazendas. Aí teve a fazenda Montes Claros. Não chamava Montes Claros, não. Era da Formiga. Estrada da Formiga. Dividiram em fazendas, né? Aí, Montes Claros, como tinha um rio, né? Cresceu muito. Fez a estrada. Construiu a estrada que leva o gado, sabe? Para o mundo, para Portugal, sabe? A primeira estrada do gado, não sei se é estrada do gado ou a estrada do sal que chama. Então, assim, Montes Claros cresceu muito. Por conta disto. Então, aonde que eu encaixo a história e a Clória? Aí, vou encaixar agora. Tá vendo aqui, ó? Bocaiúva, Montes Claros e aqui, ó. Aqui, São João da Ponte. São João da Ponte. A história de São João da Ponte, que é do meu avô Joaquim. Ai, Jesus. Aqui, ó. A história de São João da Ponte, que é do meu avô Joaquim, chegou
uma índia, Joaquina, esqueci o nome agora, ela chegou lá, Joaquina, não, esqueci, chegou no Rio, aí ela já era índia, já era uma índia, na beira do rio de Água Saloba, a água de São João da Ponte é uma água saloba, e ali ela ficou, sabe? Ali ela ficou e meu avô Joaquim, né? Deve ser essa índia que chegou lá, que deve ser a bisavó do meu avô Joaquim, entendeu? Deve ser a bisavó tataravó do meu avô Joaquim, Joaquim Borges Cordeiro, sabe? Então, os jovens, a minha avó, a história da minha avó saía de Bocaiúvas, dá 50 quilômetros até chegar em Montes Claros. E saiu uma turma no fim de semana, que aí estudava durante a semana em Montes Claros e voltava. Entendeu? Eles iam a pé, cortando caminho no mato, sabe? Os jovens. E o meu avô também ia para Montes Claros, né? Então a minha avó nasceu no mesmo ano que meu avô, que é 1923. A minha avó Geralda e meu avô Joaquim, eles são do mesmo ano, 1923. Jovens lá em Montes Claros, né? Que Montes Claros é que teve a estrada do gado, né? Que nem eu contei. E tinha muita ligação com a Bahia, porque é perto, né? Com Porto Seguro, Ilhéus, né? Minha avó, com 14 anos, chegou de Ilhéus. O nome dele é João Batista Correia. Ele chegou num Forte, num carro da época, sabe? Ele chegou de Ilhéus. Ah, tá. Eu quero contar uma história, a história que depois de 1554 para cá, muita coisa aconteceu. Aí que teve a mistura mesmo, do negro, do branco e do índio, entendeu? A mistura aconteceu, né? Aí o que aconteceu? Então vó em Montes Claros, e também eu quero contar outra curiosidade, que foi a evolução chegou, né? A estação ferroviária também, em Bocaiúva, Montes Claros, chegou também no ano que a minha avó nasceu, na hora que estava inaugurando a estação ferroviária, onde facilitava o transporte, né? Era o ano que minha avó estava nascendo, entendeu? Aí chegou, olha que legal, tá vendo a evolução? Em 1923, depois, ou 25, 1925, depois você digita lá a estação ferroviária, quando chegou em Montes Claros e quando chegou em Bocaiúva, para facilitar o transporte, entendeu? Das mercadorias, do gado, de tudo. Aí, o que aconteceu? Aí já teve muita mistura, né? Já misturou tudo. As raças. Meu avô... Então, falei do meu avô Joaquim, falei da minha avó Geralda e falei de Montes Claros. Minha avó com 14 anos. Nessa época também já estava nascendo Belo Horizonte, que foi a primeira cidade planejada
do Brasil, bem antes da minha avó. Minha avó era jovenzinha. Belo Horizonte estava nascendo ali, que foi em 1897. A inauguração de Belo Horizonte foi em 1897. 1897. Não tem como eu errar essa data, porque a Vitória nasceu em 1997 e o Brasil estava comemorando 100 anos. Então eu não erro essa data, não. Então, Montes Claros, você vê que o norte de Minas, como Belo Horizonte foi uma cidade planejada, foi quando o Ouro Preto, né, já tinha explorado tudo, né? Já tinha explorado todo o ouro. Já estava na capa, como diz. Aí, o que aconteceu? Aí chegou esse... Eu quero contar a história da minha avó, gente. Eu fico me perdendo nas histórias que eu fico lendo. Aí chegou esse João Batista Correia de Ilhéus, todo bonitão, naquele carrão novo. Na época era o Ford, eu não sei falar o nome dele aqui não, mas era um carrão do ano. Vó com 14 anos e vó vai, namora com ele e vai para Ilhéus. Eu já acho que como teve as misturas, eu acho não, essa é a história, de cores, tava todo mundo colorido já era o negro, né, o escravo negro com o índio e com o branco. Ele era da pele clara, esse João Batista Correia. Aí minha avó foi, né, com ele. E lá ela teve a primeira tia, minha primeira tia Carmélia, gente, a tia Carmélia, pra mim, eu tenho o maior orgulho de que hoje estão falando que eu pareço muito com minha tia Carmélia, mas isso pra mim é um orgulho, sabe? A minha tia Carmélia. Foi aí que minha tia Carmélia nasceu em Ilhéus. E lá, minha tia Carmélia, ela é negra. Ela é negra, porque a avó da tia Carmélia, eu não sei se é a dona Quitina, eu não sei o nome, depois eu vou deixar tudo anotado, porque a minha tia Carmélia morreu sem conhecer o pai melhor, né? Conhecer a família, mas eu vou deixar tudo anotado depois. Então a minha avó chegou em Ilhéus, teve a minha tia Carmélia bebê. A mãe dele, desse João, tinha uma fazenda de cacau, sabe? Plantava cacau em Ilhéus. E tinha uma situação muito boa. E tia Carmélia nasceu negra. Você entendeu? Tia Carmélia é negra. Aí, por quê? O pai dela devia ser branco e a mãe, os pais deviam ser branco e com escrava, ou, né? Eu sei que a tia Carmélia puxou a avó. Aí, minha avó ficou lá em Ilhéus um ano. Um ano em Ilhéus com minha tia Carmélia bebê. Só que minha avó não estava gostando de ficar em Ilhéus. E lá em Ilhéus tem um porto, os barcos, os navios, né? Então minha avó foi escondida, sabe? Da avó e do pai, né, da tia Carmélia, ela foi escondida pro Pontal. Pontal é onde fica o porto em Ilhéus. Minha avó foi escondida lá pro porto de Ilhéus, que chama Pontal. Entrou dentro do barco, do navio, e foi pro Rio de Janeiro, a minha avó Geralda. Você quer dizer, se minha avó Geralda... Vou colocar a foto dela aqui de novo, o desenho, né? Que eu tenho fotografia também, mas eu fiz o desenho. Eu tô, né? Não, deixa eu aplicar. É assim. É assim? É assim. Aqui, ó. Se minha avó Geralda... Olha só, eu falo esse desenho, parece comigo, vou tirar até o óculos. Parece com a Vitória, minha filha. Né? Hoje a Vitória tá com 24 anos.
vai fazer 25, eu tô em 50. Engraçado, ó, eu vou fazer 50, a Vitória tem 24 e a Mariana tem 12 anos, tá vendo? 12, 24, a Vitória tem o dobro da Mariana, a Vitória tem o dobro da Mariana, por isso que eu falei com a Vitória que eu quero fazer uma sessão de fotos, porque tem a Mariana, a Vitória tem o dobro da idade da Mariana, e eu estou com o dobro da idade da Vitória. E essa é minha avó Geralda. Com 14 anos foi para Ilhéus, teve a minha tia Carmélia, que nasceu negra, e minha avó fugiu de Ilhéus escondida, foi pro Pontal, pro porto, entrou dentro do navio e foi pro Rio de Janeiro, para casa da irmã dela, que morava no Rio de Janeiro, entendeu? E lá que está a minha família, que eu falo minha família paterna, tá no Rio de Janeiro. Minha tia Carmélia, minha tia Naí, aí que eu vou contar a história da minha tia Letícia. Quando eu falo que na minha família tem de tudo, é por conta disto, entendeu? Olha só 3 histórias, só 3 pontos. Branco, negro e índio, né? Já mostrei aqui. 3 tias. Tia Carmélia, esqueci de contar tia Carmélia, 3 tias. Tia Carmélia, tia Naí e tia Letícia. Eu esqueci de contar um detalhe que lá em Ilhéus, a minha tia Carmélia já é de uma família espírita, sabe? Então a minha tia Carmélia sempre foi espírita, né? Aí voltando, eu queria contar esse detalhe. Como eu falei que na minha família tem de tudo, então tem as 3 cores, tudo misturado. E tem as 3 religiões. Das minhas 3 tias, tia Carmélia, tia Naí e tia Letícia, eu falo que eu fui criada no meio das 3 religiões. Minha tia Carmélia é espírita, a minha tia Naí era evangélica e a minha tia Letícia é católica, entendeu? Então tá aí as 3 religiões, as 3 tias, as 3 religiões e as 3 cores, entendeu? Na minha história. Por isso que eu falo que eu sou uma mistura eu sou o Brasil. Eu devia chamar Brasil, né? Meu nome é Simone Brasil. Olha, eu devia chamar Simone Brasil. Aí a tia Letícia é muito católica. Ela conhece e eu tô contando também essa história para ela ouvir, que ela tá doente, mas ela tá ouvindo, ela tá lúcida, então para ela ficar ouvindo. Por isso que eu acelerei também na história da minha avó, entendeu? Mas eu acelerei, eu vou terminar, senão também vai ficar muito comprido. E também, aí teve tia Letícia. Não, aí minha avó depois voltou. Vou voltar, vou contar mais um pouquinho da história. Minha avó estava no Rio, aí teve tia Carmélia e tia Letícia. Aí minha avó voltou para Belo Horizonte. Ela veio para Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu já contei, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Foi Belo Horizonte. Onde os jovens do interior de Minas, do norte de Minas, que é Montes Claros. Montes Claros é considerada a capital do norte, né? Veio gente, aí veio até meus avós maternos vieram de 7 Lagoas. Belo Horizonte foi uma cidade planejada. Então que veio jovens do interior de Minas todo. Veio jovens de todo o Brasil para Belo Horizonte, entendeu? Veio gente do mundo para a construção de Belo Horizonte, entendeu? Veio gente do mundo.
porque foi tudo planejado ali, não tem a Avenida do Contorno? Foi tudo planejado ali. Então, assim, eu tenho a minha história, ela nasce, junto com a história de Belo Horizonte. Por que nasce junto com a história de Belo Horizonte? Porque tanto a minha parte materna meus avós veio de Sete Lagoas, meu avô Joaquim veio de Montes Claros, né, São João da Ponte, Montes Claros, e minha avó foi para Belo Horizonte também. Então, é por isso que eu conto que a minha história, ela casa com Belo Horizonte direitinho. Meus avós maternos, é que eu te falo, são trabalhadores e são muito religiosos, evangélicos. Eu até falei que a igreja evangélica nasceu dentro da casa da minha bisavó Roberta, Maria Roberta Dias. Tem toda uma história aí também. Muito interessante a história, né? Que na história materna, o meu avô, ele é filho de escrava com senhor de engenho, né? Aí vamos lá. Meu avô Joaquim, minha avó Geralda, meus avós estavam em Belo Horizonte, no início da cidade. Entendeu? Quando a cidade estava crescendo. E Belo Horizonte começou, né? Foi planejada dentro da Avenida do Contorno. O meu avô era... Minha família materna era trabalhador, gente que trabalhava e que eram super religiosos. Minha avó, minha parte paterna, o meu avô, o que eu fico, o que eu penso? Qual é o raciocínio? A família, quando a gente trabalha, que nem meus filhos, eles trabalham a semana inteirinha. Durante a semana, eles estão trabalhando. No fim de semana, eles vão namorar, eles vão para a igreja, eles vão para os bares, eles vão aproveitar, eles vão dançar. É assim os meus filhos. Eles são jovens, né? E, então, assim, na construção de Belo Horizonte não era diferente. Os meus avós trabalhavam, os jovens trabalhavam durante a semana e quando dava o fim de semana ia divertir. Eles iam divertir e a parte boêmia de Belo Horizonte era no bairro Lagoinha, onde os jovens trabalhavam, pegavam no pesado a semana inteira, construindo Belo Horizonte, quebrando pedra. Eu falei que minha avó quebrava pedra para a construção de Belo Horizonte. E meu avô, ele era chofer do governo de Minas, né? Do prefeito de Belo Horizonte. E no fim de semana, enquanto eles estavam lá trabalhando, no final de semana, eles iam lá para o bairro da Lagoinha, que era beber, dançar, divertir, que é o final de semana. Por isso que eu falo, meus avós paternos, eles são da boemia. O meu avô, Joaquim, ele é pé de valsa, ele dançava. Em São João da Ponte tem um baile, tem um salão de festa, já está todo destruído já. Mas eu tirei foto lá, nesse salão de festa, lá em São João da Ponte. O meu avô dava aula de dança, gente. Meu avô era boêmio mesmo. Minha avó também dançava muito, sabe? Era da boemia, da farra mesmo. Então, como eu tô falando da minha família paterna, aí mas ela se junta ali, porque o meu pai e minha mãe se encontraram ali quando era criança, onde o Renato, meu irmão, está hoje, que é Santa Efigênia, sabe? Santa Efigênia é ali bem pertinho da Avenida do Contorno, sabe? Então meu pai morou no Santa Efigênia quando era criança. Minha mãe morou também ali. Minha avó morava no Pompeia, que tem toda a história, né?
quando eles eram criança. Nossa história começou ali no Santa Efigênia, sabe? E meu avô Joaquim morou ali. Meu Joaquim, jovem, veio para Belo Horizonte, morou com a irmã dele, no Santa Efigênia. Minha mãe morou ali, sabe? A família da minha mãe. Ai, mas eu vou falar do meu pai, da família do meu pai. Então, vó veio com tia Carmélia e tia Naí para Belo Horizonte. E aqui, encontrando os jovens da boemia, com meu avô Joaquim, que ela já conhecia lá em Montes Claros. Ela teve meu pai, minha tia Letícia e o meu pai. Minha tia Letícia nasceu aqui em Belo Horizonte. E o meu pai também nasceu aqui em Belo Horizonte. E minha tia Carmélia e minha tia Naí, nessa época, tinha o orfanato. Aí vem, pra você ver como faz parte da história, o orfanato Santo Antônio, onde as freiras cuidavam das crianças, mais da boemia, da parte da Lagoinha. Então, minha tia Carmélia tinha muita coisa. Eu lembro de eu criança, minha tia Carmélia, muita coisa com o orfanato de Santo Antônio, porque ela foi criada ali, sabe? Naquele orfanato. Aí, e o meu pai e minha tia Letícia cresceram ali, no Santa Efigênia. Menininhos, né? Criança. Meu avô até queria casar com minha avó, meu avô Joaquim. Ah, mas a minha avó, como diz, a minha avó Geralda é da vida. Queria saber de casamento, não. Já tinha tia Carmélia, já tinha tia Naí, teve tia Naí, tia Letícia, teve meu pai. Minha avó voltou para o Rio de Janeiro. Voltou para o Rio. Veio, pegou meu pai e minha tia Letícia escondido também, escondido do meu avô Joaquim, porque eles ficavam mais era com a irmã do avô Joaquim, que tratavam meu pai e minha tia. Como a irmã do meu avô Joaquim não tinha filhos, eles tratavam meu pai e minha tia Letícia muito assim, colocavam numa escola boa, sabe, ali no Santa Efigênia. Eles vestiam bem, sabe? Porque aí, e minha avó não quis casar com meu avô Joaquim, e aí minha avó, como se diz, roubou minha tia Letícia e meu avô, e meu pai, e levou para o Rio de Janeiro. Quando minha avó Geralda chegou lá no Rio de Janeiro, até trocou o nome do meu pai, mexeu nos documentos lá e alterou tanto a data de nascimento da minha tia Letícia quanto a do meu pai. Naquela época era mais fácil, né? E tirou o nome do meu avô. E meu avô depois voltou para o norte de Minas. Meu avô voltou para São João da Ponte, onde ele casou. Aí onde eu fui criada, que eu te falei, aí é a minha avó Nazaré lá, né? Mas tô contando a história da minha avó, né? Da minha parte, não, que faz parte, né? A história da minha família paterna, né? Então faz parte, eu posso continuar. Aí meu avô voltou para Montes Claros, São João da Ponte, casou e teve uma nova família lá, em São João da Ponte. Paraí. Vou voltar para minha avó. Minha avó foi para o Rio de Janeiro, com tia Carmélia, com tia Naí, com tia Letícia e com o meu pai. E chegou lá no Rio de Janeiro, esqueci o nome do bairro agora, mas eu queria falar o nome do bairro. É onde a minha prima Patrícia mora até hoje. Mora assim, mudou para lá, né? Agora. E minha avó lá no Rio de Janeiro, ela conheceu um português que veio de Portugal, né? Que veio de Portugal junto com a irmã. Esse português cortava cabelo e a irmã trabalhava com horta.
E minha avó Geralda, com esse português, teve meu tio Sandi e meu tio Nelinho. Por isso que eu falo, gente, eu tinha que ser Simone Brasil. Tinha que ser Simone Brasil. O meu nome. Acho que eu vou trocar meu nome. O que vocês acham de eu trocar o meu nome por Simone Brasil? Porque, olha, teve tudo na minha família. Então, assim, quando o meu pai, então minha avó teve, eu anotei, teve tia Carmélia I, que é lá de Ilhéus, tia Naí, que é do Rio de Janeiro, que teve meu pai e tia Letícia, aqui em Belo Horizonte, e teve tio Sandi e tio Nelinho lá no Rio de Janeiro, com português. Entendeu? E quando a minha avó criou ali, né, os 6 filhos, né? São 6 filhos. 6 filhos. Minha avó, aí as histórias que eu conto, que eu amo, assim, que eu me acho, assim, quando fala parecida com minha avó brigava, era aquela mulher que brigava pelos filhos. O filho estando certo ou errado, ela estava lá brigando, sabe? E adoro essa parte quando fala que minha avó era briguenta, brigava mesmo por conta dos filhos, porque eu também sou assim, eu brigo mesmo por conta dos filhos. E aí minha avó faleceu nova, com 40 anos. Minha avó faleceu, vó Geralda. Minha avó falecendo, quando minha avó faleceu, a minha tia Naí estava já recém-casada, minha tia Naí. Minha tia Naí casou primeiro que minha tia Carmélia. Diz que minha avó até faleceu, minha tia Naí recém-casada, ela fez no Natal, numa festa de fim de ano, fez uma torta com muito doce de leite condensado, minha tia Naí, só que minha avó chegou lá nesse fim de ano e comeu desesperada, minha avó Geralda. Diz que ela comeu tanto, só que ela naquela época, né, não sabia que tinha diabetes, entendeu? E ela entrou no doce. A minha avó, porque leite condensado é uma delícia, né? Minha tia Naí casou bem. Minha tia Carmélia casou bem. Minha tia Carmélia estava noiva na época do meu tio Iridã. Quando a minha avó Geralda morreu, a minha tia Naí era recém-casada. A história que eu sei. Tanto é que fez essa torta que minha avó entrou nesse doce e foi aí que adoeceu a minha avó, né? Que ela veio falecer. Depois que ela passou mal. Aí... E a minha tia Carmélia estava pronta para casar com meu tio Iridã. Então, minha tia Carmélia ficou um tempinho com minha tia Naí até casar, porque ela já estava de casamento marcado. E foi aí que aí a minha avó falecendo, foi aí que o meu pai voltou para Minas. Que aí meu pai foi para São João da Ponte. Aí tem a história, quem está escutando a minha história, depois comenta aí. Quando meu pai foi morar com... Aí meu pai passou em Belo Horizonte primeiro. Vou voltar um pouquinho a história. Quando a minha avó morreu, lá no Rio de Janeiro, meu pai voltou para Belo Horizonte, na casa da tia dele, lá no Santa Efigênia. No Santa Efigênia, meu pai na casa da tia dele, morava em frente. A minha mãe ficava muito na casa da minha tia Geralda. Entendeu? Foi aí que meu pai e minha mãe se conheceram. Logo quando meu pai, Gerson, perdeu a minha avó Geralda. Eu falo que esse negócio de eu não gostar de cozinhar e tal, vem daí. Porque a minha avó, eu tinha que saber cozinhar, porque a minha avó Joana, parte da minha mãe, ela era cozinheira profissional, gente. Ela cozinhava para Juscelino Kubitschek. Ela
ela cozinhava pro palácio, ela trabalhava lá no Palácio da Liberdade, sabe? Ali na Praça da Liberdade, no palácio, ali, meu avô e ela entrava e saía de lá. Os meus tios não saíam de lá, foram criados, eles trabalhavam lá. Minha avó era cozinheira. Minha mãe tinha que saber cozinhar. Mas a minha tia Nana sabe cozinhar e minha tia Teco sabe cozinhar. Tanto é que a tia Teco ela é funcionária pública, né, como cozinheira. E meu avô era chofé e meus tios também são funcionários públicos, chofé, né? Olha só, vem, né? Aí, só que a minha mãe era filha de cozinheiro e não sabia cozinhar. Por quê? A minha mãe não saía da casa dessa minha tia Geralda. E a minha tia Geralda era costureira. Por isso que eu falo, eu não sei cozinhar, porque a minha mãe não saía da casa da tia Geralda. Essa tia Geralda morava em frente à casa. Minha mãe só ficava lá na casa da tia Geralda. E o meu pai, quando voltou do Rio, ficava na casa da tia dele. Né? Ele voltou do Rio porque perdeu a mãe. E minha mãe conheceu meu pai. Era uma casa da minha tia Geralda aqui e a casa da tia do meu pai aqui. Bem em frente, no bairro Santa Efigênia, aonde está o meu irmão Renato hoje. Entendeu? Onde está meu irmão Renato hoje. Né, Renato? Aí, ó, cheguei no Santa Efigênia. Aí o meu pai foi e voltou foi para São João da Ponte, morar com o pai dele, lá em São João da Ponte. Meu pai ficou lá em São João da Ponte 6 meses. Lindo, maravilhoso, né? Que meu pai, minha avó, minha família toda linda. Então, meu pai fez história lá em São João da Ponte, a mulherada de São João da Ponte que conta, né? Ele teve até o apelido de Carapão. Tô contando essa história, pai? Vem cá, pai. Eu tô ocupado aí. Eu tô contando a história. Não, tô contando a história na live. Aí meu pai foi para São João da Ponte. Ficou 6 meses, pai. Vem cá, só para o senhor confirmar. Ficou quanto tempo em São João da Ponte? 6 meses. 6 meses. Vem cá, pai. Vem cá, chega aqui de pertinho. É, porque ele tá sujo, não tem problema não. Meu pai vai andar sempre sujo, porque meu pai é um homem trabalhador, gente. É que nem meu avô Joaquim, encosta seu rosto aqui, pai. Meu avô Joaquim é trabalhador. Inclusive, o nome do meu pai, vem cá, pai, coloca o seu rosto até encontrar. Inclusive, o nome do meu pai foi meu avô Joaquim que escolheu Gerson, porque era um amigo do meu pai, trabalhador. Um amigo, né, pai? Seu nome? E o sobrenome é um padre que tinha. Um padre? Um padre holandês. Ah. Um padre holandês que tinha aqui no Brasil. Eustáquio. Eustáquio, que virou santo, né? Foi canonizado. É? Virou santo. Então esse padre Eustáquio aqui do Brasil... Ele é holandês, mas veio pro Brasil, entendeu? Aqui no Padre Eustáquio. Ah, é? No bairro Carlos Prat, né? Depois fizeram a igreja, né? É por isso... Aí criou o bairro Padre Eustáquio. Padre Eustáquio. É, então por isso que meu pai chama Gerson. Ele morreu com bicho de pé. É? Bicho de pé que matou ele. Olha só, tá vendo? Todo dia eu descubro uma história. Bicho de pé que matou ele. Bicho de pé. Então o nome do meu pai é Gerson, porque o vô Joaquim colocou um amigo chamado Gerson, trabalhador. Gerson Eustáquio. Eustáquio Ribeiro. O Eustáquio era um padre. Eustáquio era um padre. E o bicho morreu com bicho de pé. Inflamou, deu gangrena e morreu. Viu, gente? É assim que eu fico sabendo as histórias, porque eu escuto. Inclusive, eu tenho até um desenho aqui que eu quero mostrar, que é uma menininha, que eu fiz esse desenho, uma menininha com uma orelha gigante. É de tanto escutar, porque eu fico aqui, ó, a prova aí, escutando as histórias. A avó do Ebert morou comigo, me contou muitas histórias. A tia Carmélia, eu sempre parei para escutar. A tia Letícia, a parte da minha mãe inteira, todo mundo, eu fico juntando as histórias de todas. Por isso que eu sou a história, né, da família. Se eu não souber a história, ninguém mais sabe. Eu faço coleção de história. Então, meu avô Joaquim, meu pai foi para São João da Ponte. Mas lá... Ele tinha o apelido de Carapão, de tão bonito que o meu pai era. Mulherada ficou louca.
meu pai, nossa, as mães queriam casar as filhas com o meu pai, entendeu? O meu avô era o delegado da cidade, meu avô Joaquim, nessa época, né? Ele casou com a minha avó Nazaré lá, e teve tia Lúcia, teve o Titoninho, né? Titoninho, que casou com a Nazaré. A família do meu avô, agora eu vou falar sobre a minha família do norte de Minas, lá de São João da Ponte. Meu avô voltou para a terra dele natal. Minha avó foi para o Rio de Janeiro e meu avô voltou para a terra dele, Natal, que é São João da Ponte. E lá ele casou. Minha avó não quis casar com ele, né? E ainda levou embora os 2 filhos, né? E lá em São João da Ponte, meu avô casou com minha avó Nazaré. E teve Titoninho que casou com a minha tia Iracema, que teve a Valéria, né? A Valéria vai escutar esse áudio. E teve o tio Carlinhos. O tio Carlinhos casou com uma índia. Eu lembro, eu estava lá em São João da Ponte, eu era criança. O tio Carlinhos chegou aquela índia linda, sabe? Aí ela tinha a mesma idade minha, sabe? Hoje ela, nossa, ela trabalha lá em São João da Ponte, ela fez história em São João da Ponte, dedicou, sabe? Tanto é que ela foi de candidata, toda vez ela se candidatava e ganhava. Candidatava e ganhava. Entendeu? Então, o meu avô teve o tio Carlinhos. Aí, essa minha família é índia pura, né? Depois eu fiquei com a filha do tio Carlinhos, ficou comigo. Eu tenho bastante foto dela com a Isaura, que é a filha do tia Lúcia, mas voltando mais pro passado. Aí, isso já tem fotografia, não preciso nem desenhar. O tio Carlinhos também, eu tive muito contato com o tio Carlinhos, porque ele adoeceu e minha avó Nazaré levava na minha infância, né? Então eu acompanhei, levava o tio Carlinhos para tratar em Belo Horizonte. Então eu tive muito contato com o tio Carlinhos, que ele tinha um problema no baço, sabe? E teve tia Lúcia também, que tem muita história com a tia Lúcia, muita história, porque tia Lúcia veio também trabalhar aqui em Belo Horizonte, né? Ela ficou lá em casa também. Uma das histórias que eu tenho com a tia Lúcia foi quando o Cranquedo Neves morreu. Aí a tia Lúcia trabalhava, tem a história quando ela começou a trabalhar na padaria, né? E tantas histórias com a tia Lúcia. Então vamos contar do Tancredo Neves. Quando o Tancredo Neves morreu, eu e tia Lúcia fomos lá para a Praça da Liberdade, pro velório do Tancredo Neves. Aí, isso é história, gente, já faço parte da história, tá na história, digita aí. Aí meu pai chegou do trabalho e ligou a televisão e tava tendo todo aquele movimento na Praça da Liberdade. Tinha tanto tumulto, que o pessoal na grade do palácio, e a grade balançava, sabe? Aí eu fazendo parte da história. A grade balançava. Risoleta, a esposa, a viúva do Tancredo Neves, ela chegou, eu tinha quantos anos, gente? Eu devia ter 15 anos. Depois a gente olha a data aí, 14 anos. Depois eu vou olhar a data direitinho.
A Risoleta chegou na bancada lá da janela do palácio e ficava assim, calma, calma, meu povo, calma, pedindo calma, porque as pessoas estavam penduradas na grade, sabe? Esse momento estava passando ao vivo na televisão. Aí o pai viu aquela confusão toda acontecendo na Praça da Liberdade. Aí o pai virou e falou assim, Dalva, cadê Lúcia e Simone? Foi para a Praça da Liberdade. Aí o pai olhou para a televisão e viu aquela confusão. Gente, eu acho que morreu gente naquele velório, na grade. E eu estava pendurada naquela grade. Morreu gente no velório. Morreu gente, é. Morreu, vem cá, pai, contar. Morreu gente, é. Vem cá, aqui. Lá morreu gente. Morreu gente no velório. E o pai, na hora que descobriu, né, que eu e a tia Lúcia tava lá no velório, o pai ficou apavorado e foi para a Praça da Liberdade, atrás de mim, da tia Lúcia. O pai foi em que ano, pai? Não sei. Me dá a mãozinha aqui. Ai, pai, calma, eu vou ter que parar a história, o pai tá me chamando, eu tenho que concluir a sua história, pai. Eu tô contando a sua história. Minha história é paterna, eu tô contando ela aqui. Esse vídeo vai ser muito importante. Eu quero que esse vídeo seja bem visualizado. A Cidade do Tempo, vai lá. Que eu acho que eu vou até trocar o nome. Então, aí eu tô contando. Aí, o que aconteceu? Aí depois da morte do Tancredo Neves, meu pai pegou um quadro gigante do Tancredo Neves e colocou lá na sala, lá de casa. O pai era apaixonado, o mineiro era apaixonado com o Tancredo, o Brasil era apaixonado. O Brasil sentiu essa morte, entendeu? Aí tinha aquele quadro gigante, gente, é um quadro de 1,5 metro na sala lá de casa do Tancredo Neves. Meu pai, eu puxei meu pai, né? A gente é exagerado. Exagero. O sobrenome devia ser Exagero. Simone Brasil Exagerada. Aí eu tava falando dos filhos, né? Lá de São João da Ponte. Que o pai quer que eu pare esse vídeo logo, né? Tá me chamando para ajudar. Eu sou parceira do meu pai, gente. Eu ajudo meu pai em tudo. Depois eu quero contar a parceria nossa quando ele montou o Salão Adonai, eu e ele fazendo a placa, tem toda uma história. A vida inteira eu fui a parceira do meu pai. Aí, o que aconteceu? O que eu estava contando, gente, para poder concluir essa história? Tio Toninho, tio Carlinho, tia Lúcia e Hervécio, sabe? Hervécio era o caçulinha. Então, assim, e eu ia muito para São João da Ponte, e teve o casamento do Tinelcim. Tinha o Tinelcim também. Eu era jovem, tia Lúcia era jovem, Tinelcim era jovem. E São João da Ponte... São João da Ponte, quem conhece São João da Ponte não esquece jamais. Quem bebe aquela água, ditado, quem bebe da água de São João da Ponte volta. Uma água saloba lá, sabe? Porque o rio é saloba até hoje, né? Aí o que aconteceu? Então, assim, a gente tem muita história lá em São João da Ponte. Meu avô teve outros filhos, os novos filhos do meu avô Joaquim, é o Flavinho, né, que trabalha com meu pai, cortando cabelo. Aí nasceu uma filha, aí o vô Joaquim falou pra nova esposa, pode escolher o nome, Simone ou Sinara, da nova criança, né? Aí ela escolheu Sinara. Então tem o Flavinho e tem a Sinara. E quando meu avô Joaquim morreu, ela estava grávida, ela estava de resguardo, estava grávida do caçula. Quer dizer, essa família do meu pai, hein, gente, não brinca em serviço, não. Minha família paterna não brinca em serviço, não.
Meu avô morreu deixando a mulher grávida, ou ela já tinha acabado, ou ela estava de resguardo, que é o caçulinho. Eu esqueci o nome dele agora. Joaquine. Uma coisa assim. Entendeu? Que esses são os irmãos dos meus pais. Então, meu pai, Gerson, tem a família materna, que são os irmãos que estão no Rio de Janeiro. Meu pai ficou em Belo Horizonte e meu pai tem os irmãos que é do norte de Minas. Meu pai tem irmão que não conhece outro irmão. Por quê? Não é irmão. É uma confusão. Já começa por aí, né? Pela história que eu contei, você vai entender por quê. Então, meu avô foi um homem, minha avó de muitos filhos, meu avô Joaquim também foi terrível, que nem a minha avó, cheio de filhos, e o meu pai também não ficou para trás, não. Meu pai também tem muitos filhos, ele não teve só os 4 filhos com a minha mãe, não, somos os primeiros, né? Que é eu, que é meu irmão Gerson, né, Juninho, que é o mais velho, depois eu, depois Renato, depois Sinara. Aí meu pai também casou de novo, aí teve o Tiago, a Gina e o Adonai, entendeu? E fora os outros filhos que meu pai já teve. Então, quer dizer, ninguém é fácil nessa família, não. E é isto. Deixa eu ver, eu tenho que terminar essa história, que meu pai tá me chamando para poder ajudar, e eu tô contando a história dele. Ou meu pai que trabalha, viu? Meu pai tem, lá no Rio de Janeiro, tem construção, tem casas que foi ele que construiu, sabe? E até hoje ele foi lá e ele encontrou, ele tá, esses dias, ele foi, esse ano ele foi lá e mexeu, trabalhou como pedreiro em construção que ele fez. E aqui também em Belo Horizonte ele construiu muito. Meu pai construiu para um barracão para minha avó, ele melhorou a casa da minha avó. A minha vizinha do lado, ele fez o muro da Dona Antônia, ele fez o barracão, porque eu desenhei o barracão, ficou perfeito o barracão onde eu morei, que é virado para Silva Varenga, da minha avó virado para a Rua Tucumã, e a minha casa virada para a Avenida Silva Varenga. Foi meu pai que construiu um barracão lindo, todo colorido, que eu conto a história, a menina da janela colorida, que sou eu, né? Assim, eu abri os olhos assim e enxergo aquela janela colorida. Então, meu pai construiu esse barracão. Mas antes, o meu pai construiu para o meu tio Davi, que é o irmão mais velho da minha mãe, que aqui, quando ele comprou aqui em Contagem, quando o meu tio Davi comprou aqui em Contagem, meu pai foi para lá, ficou uns 2, 3 meses ou 6 meses trabalhando. Meu pai também construiu pro meu tio Valdir, que casado com minha tia Nana, que são meus pais de leite, que eu falo, tia Nana é minha mãe de leite, eu tenho até o desenho, eu fiz o desenho deles, que são meus pais de leite. Minha mãe de leite, que é minha tia Nana, construiu. O meu pai, o meu estúdio, aqui em cima, na parte de cima da casa, foi meu pai que construiu também. O que aconteceu? Eu vim para esse bairro, o Ebert construiu a parte de baixo. Eu vou concluir aí e já vou fechar. Tipo assim, né? Aí, a parte de baixo. Aí a gente entrou, o Ebert. Aí não tinha telhado na parte de cima ainda não. Aí eu fiquei grávida da Mariana. No início da gravidez da Mariana, como não tinha telhado, estava começando a mofar, sabe? E eu ia ganhar a Mariana. Aí o Ebert virou e falou assim, eu vou pôr telhado lá em cima, telhado na casa, vou pôr telhado na casa para não mofar. E naquele mesmo mês, aí o Ebert falou assim, que pôr telhado na casa, o quê? Eu pensei, sabe? Foi acabar de pensar que uma cliente minha, que eu fotografei a família inteira, quando eu mudei para Contagem, morei ali no Santa Helena, bem em frente à casa onde eu morei, é o Manel e a Lucy. Eles são donos de um depósito de material de construção.
E eu fotografei as 3 filhas. Você entendeu? 15 anos, casamento, gestante, entendeu? Só não fotografei criança também, mas depois eu parei de fotografar agora, porque tem alguém na família lá que é fotógrafa também. Porque hoje em dia, com celular também, todo mundo é fotógrafo, né? Mas vamos voltar. E aí, quando eu fiquei grávida da Mariana, e o Ebert falou que ia fazer o telhado, a Thelma ligou para mim. Thelma é a filha da Lucy e do Manel, que são donos de depósito de material de construção. Eu falei assim, Thelma do céu, o seu casamento veio na hora certa. O seu casamento? Não, é o casamento da Bruna. É o casamento da Bruna. Porque o casamento da Thelma foi o que eu ajudei para a compra do lote. Para a compra desse lote aqui, é uma família que está na minha história também. Foi o casamento da Thelma, que foi a entrada do lote. O casamento da Bruna, eu estava grávida da Mariana. Eu falei assim, gente, esse casamento veio na hora certa, porque aí eu fiz uma permuta. O Elvis falou que ia fazer o telhado, aí eu fui lá e liguei pro pai, o senhor vem construir a parte de cima da casa, porque eu acabei de fazer uma permuta. Já vem desde a época do índio, né, gente? Aquele negócio da troca. Aí eu troquei os tijolos, cimento, areia, com o Manel da Lucy, para fazer o casamento da Bruna, entendeu? Foi aí que meu pai veio e construiu a parte de cima da minha casa, que é o lugar onde eu fotografo meus clientes, entendeu? Então, meu pai é muito trabalhador, sabe? Muito trabalhador, tenho orgulho do meu pai, sabe? Gosto, assim, meu pai inventa, faz com que tem. Se tem todo o material completo, ele faz bem feito. A casa que o meu tio Valdir mora, gente, é uma casa boa, com uma estrutura. Emerson sabe a estrutura que tem aquela casa. Dá para construir um prédio, a estrutura que tem aquela casa. De tão boa que é. Mas se tem pouco material, se for para construir um barracão, meu pai constrói. Meu pai, que nem eu, ele faz com o que tem na mão, seja pouco ou muito. Você entendeu? De acordo, ele sabe. Então ele construiu com o que eu tinha. Né? Ele sempre faz com o que tem, conforme as condições. Eu também sou assim, eu faço conforme as condições. É que nem faço festa. Se tiver meia dúzia de balão, eu faço. Se tiver 6.000 balão, eu faço. Então tá. Então já vou acabar. Porque se deixar, meu filho, já deu 1 hora de história. Se deixar. Depois eu quero contar mais a história do Brasil com mais detalhes. A história de Portugal, sabe? Dos índios. Né? Da organização, como foi. Porque é muito interessante, né? E é uma trança que eu faço, né? Entre a cidade do tempo, que eu junto a localização, eu junto o tempo, e junto a minha história. E todo mundo pode fazer isso, porque toda história é única, porque o tempo é diferente. A localização pode ser até a mesma, mas o tempo é diferente. Então é única, a história é única. E é valorizando a nossa história. E nessa modernidade aqui, olha, com essa tecnologia nova. Porque se a gente não mandar a nossa história para a internet, jogar nas nuvens, não colocar no YouTube, daqui a pouco vai virar pré-história. Tipo assim, não vai contar. Essa história não conta porque não está no YouTube. Você entendeu? E nós que temos que contar, nós que temos que digitalizar
as fotografias e contar a nossa história usando essa ferramenta, né? Que é a tecnologia. E eu tô fazendo isto, do jeito que eu sei. Falando do jeito que eu sei, escrevendo do jeito que eu sei. Vou continuar escrevendo com caixa alta. E do jeito que todos entendem, que uma criança entende. Entendeu? É o que eu conto história para criança. Aí quer saber mais detalhes? Vai estudando, vai desenvolvendo, né? Beijinhos. Então, hoje é dia 25 de setembro. Hoje são 25 de setembro de 2021, 10 horas e 33 minutos. Hoje eu falei sobre a minha família paterna. Gente, eu quero aumentar o número de inscritos na minha cidade do tempo. Você já convidou família? Você já convidou seus amigos? Então, vai lá, convida. Eu quero aumentar aqui para contar a história. De todo jeito está sendo válido, porque isso aqui vai ficar registrado para os meus filhos, netos e bisnetos, tataranetos. Mas mostro para vocês fazerem também, para vocês contarem. Aprender a fazer isso que eu estou fazendo. Vai no áudio, se você não quiser a imagem, você vai gravando em vídeo. Vai lá no seu celular e conta a sua história, falando, conversando. Ou se você tem facilidade, você escreve. Ou você conta a sua história desenhando. Aqui eu estou usando tudo que eu tenho. Eu escrevi a minha história, eu desenhei a minha história, eu fotografei a minha história, eu estou jogando nas nuvens, na internet, para o futuro, a minha história. Eu estou usando tudo que eu tenho. Beijinhos!